Queridos, como vocês estão? Tudo bem com vocês? Chegamos na sexta-feira, né? Nosso último dia aí de atividades pedagógicas. E hoje, dia 25 de setembro, nós vamos estudar os conhecimentos de ciências humanas e componente curricular de história, ok? Então, abre seu livro na página 244 a 249. Nós vamos fazer depois a ficha 135 e 136. Terminando o capítulo 2, unidade 3, terminamos então o nosso conteúdo de história, falando sobre algo muito importante, ensinar como profissão. Né? Nós vimos estudando aí nesse capítulo sobre profissões, e nós vamos falar então dessa profissão aí que ensina todas as profissões. Você sabia que toda profissão precisa de um professor? Ou seja, para aprender algo novo é necessário ter alguém que ensine, e esta profissão é de professor ou docente, ok? É a profissão de quem ensina ciência, a arte, a técnica e outros conhecimentos. É uma das profissões mais antigas do mundo, ok? E para saber mais, você sabia por que é que foi escolhido aí 15 de outubro para comemorar o Dia dos Professores? Lembrando que primeiro, 2 dias antes, vem dia 12, que é o Dia das Crianças. Esse dia é tão especial para vocês. E no dia 15 é o Dia do Professor. A educação pública no Brasil, ela começou em 15 de outubro de 1827. E o príncipe regente Dom Pedro I elaborou um decreto que determinava que todas as cidades e vilas tivessem escolas primárias. E daí surgiu aí, o 15 de outubro, Dia dos Professores. Na página 245 tem aí uma entrevista que teria que fazer comigo. Então eu vou dar um jeitinho das respostas chegarem até vocês, tá bom? Aí vocês não precisam escrever não, ok? Eu mesmo vou ler e explicar para vocês, ou então vou digitar as respostas para vocês saberem um pouquinho aí da trajetória da tia até se formar como professora. Na verdade, eu posso até dar uma pinceladinha para vocês. Então vamos lá. A gente pode aproveitar esse espaço. Então, meu nome todo, Sheila Santana Castro, eu tenho 46 anos, já tá ficando velhinha, né? Eu sou formada como professora já tem um tempo, né? E a tia fez pedagogia, porque se a tia tem que contar todos os anos que a tia deu aula, porque a tia deu aula de forma formal e informal. Tá? Formal, carteira assinada, tudo direitinho. Mas a tia também foi explicadora há muitos anos, porque eu dou aula desde os 15 anos de idade, ok? E aí, pra ver que eu já gostava de dar aula. Por que eu escolhi essa profissão? Eu comecei a ensinar aí com os 15 anos, como a tia falou, e aí eu fui entendendo que este aí era o dom da tia, o dom de ensinar. E a primeira vez que eu fui pra escola, com 6 anos, eu ganhei um pedacinho de giz, porque o quadro da gente era quadro todo preto, escrevia com giz branco. E foi uma alegria na minha vida quando ela me deu o restinho do giz, que eu falei, tia, ela ia jogar fora. E aí eu falei, não, tia, não joga fora, dá pra mim. E aí a minha casa ficou toda rabiscada. Todas as minhas bonecas passaram a ter aula de todos os dias, Todos os livros da minha casa foram rabiscados e rasgados, porque eu achava que era folha de trabalho. Arrancava, dava lá, algumas... Eu não lembro se eu levei umas canaladinhas por isso, mas na verdade eu estava ali descobrindo o meu talento. E aí eu fui, então, crescendo e estudando e me formei professora e fiz pedagogia. Tia fez aí a formatura. A tia nunca tinha tido formatura nenhuma, porque na época que a tia estudava, a tia não tinha como fazer a formatura. Então a primeira e única formatura que a tia participou foi a formatura que a tia mandou foto pra vocês, de pedagogia, ok? E agora a tia tá fazendo uma outra pós-graduação, então não sei se vai ter outra formatura por causa da pandemia. Mas vamos lá. Aspectos positivos: o convívio, a troca de carinho entre o professor e o aluno, Às vezes, quando a gente estava na sala de aula, vocês tudo queria sentar lá no colo da tia, muito abraço, muito carinho, muito sorriso, muita diversão.
Tem as coisas difíceis, tem coisas difíceis, mas eu posso dizer que o aspecto negativo dessa profissão é o fato de, infelizmente, o nosso governo não reconhecer a nossa profissão com a devida importância que ela tem. Os salários dos professores não são, né, da maneira que deveriam ser, por todo o trabalho que se há, né, para poder dar uma aula para você, ainda tinha que estudar muito, tem que investir muito e continua estudando, o professor não para de estudar nunca. E eu acho que esse é o aspecto negativo, né, o não reconhecimento, né, da nossa classe como profissional. Por quê? Porque todas as outras profissões dependem de um professor, por isso eu creio, né, eu acho que mesmo que eu não fosse professora, eu defenderia essa maneira de que, porque há muitos países em que a profissão de docente, ou seja, de professor, é uma das mais qualificadas, por entenderem que todos os profissionais dependem de um professor, ok? E as características e habilidades que o professor deve ter, ele tem que ser criativo, ele tem que ser aplicado, tá sempre buscando conhecimento, acompanhar, né, os avanços tecnológicos, ter muita paciência, né, porque cada criança tem uma forma de aprender, ser otimista, persistente, não desistir dos seus alunos, não é isso? Então são as características aí que a tia acredita que o professor, né, precisa ter. Mas aí vamos falar um pouquinho agora sobre a telefonista. Nós já falamos sobre isso e telefonista precisa ter uma boa dicção. E o que é dicção? Tinha um modo de pronunciar ou articular as palavras quando se fala. Imagine uma telefonista falando português errado. Não tem como, não é isso? Então, trem da história. Você tem aí um anúncio de uma vaga de emprego, você vai ler esse anúncio e vai responder essas perguntas de acordo com esse anúncio, os requisitos, né, os critérios que precisa, né, para poder ocupar esse cargo de secretário, tá? E transformação com a internet, gente, com os avanços tecnológicos surgiram outras profissões ligadas à informática e internet. Tem o programador, aquele que desenvolve jogos de videogame, cria sistemas de segurança, gente, tudo muito, não deve ser fácil. Eu acho que eu não conseguiria ter essa profissão, né? Porque a tia também não é muito fã dos computadores. Mas tem gente que é fera. Até vocês, acho que sabem mais computador do que a tia. E trabalhos de grande valor. Vivemos num momento em que cuidar do ambiente e da natureza é fundamental. Para assegurar a limpeza das cidades, existem os garis, os lixeiros. Eles recolhem os lixos nas ruas e casas para não acumular e causar enchentes e doenças. Mas também daí existem aqueles que coletam materiais recicláveis. E aí eles pegam as garrafas, latas e vidros e levam para a usina de reciclagem ou então trabalham esse próprio material em casa e vendem e ganham uma renda para a sua família. E ainda por cima contribui, né, para o meio ambiente, porque vai ficar mais limpo. Na página 249, existem muitas profissões no mundo. Então, você tem aqui essas letrinhas do alfabeto. Então, você vai aproveitar. E o que você pode escrever aí como A? Que profissão começa com a letra A? E que profissão começa com a letra G? Então, você pensa aí e completa com essas iniciais. Quais são as nossas fichas? Nossas fichas 135 e 136. A 136 é fácil porque você vai desenhar o local de trabalho de cada um desses profissionais, ó. E na página 135, você vai ler essas palavras: tratamentos, docente, dicção, saúde, médico, e vai completar, tá? Esse pequeno texto aqui com 3 alternativas, A, B e C, e você completa aquela que se encaixa melhor, tá? Em cada um dessas frases que aqui estão, tá bom? Então, terminamos aqui o nosso conteúdo de história. Valorize seus professores, aqueles que te ensinam, não só o professor da escola, tem gente que tem professor de balé, tem de judô e outras coisas, de natação. Valorizem o nosso profissional da limpeza, que deixa a nossa rua limpa, né, e habitável, tá? Valorize cada um dos profissionais, não importa qual a profissão, mas valorize. Tá? E vai pensando na profissão que você vai querer ter quando você crescer. Beijos!